Bom dia para você, bom dia para sua família, bom dia aí para toda a vizinhança onde você mora, onde você trabalha. Deus abençoe a todos, abençoe o teu trabalho, seja uma bênção em nome de Jesus. Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Em um mundo tão caótico, em uma civilização, em uma sociedade moderna, e também, muitas das vezes, depressiva, onde diversos assuntos são tratados, onde diversas situações são tratadas. Existe um assunto que é de suma importância para mim, que sou igreja e que faço parte da igreja do corpo de Cristo, assim também como é um assunto de suma importância para você, seja você crente ou não. Seja você ateu ou não, seja você cristão ou não, é um assunto que é de suma importância para nós. A nossa, a nossa temática passada foi sobre a questão da Trindade, que é uma doutrina bíblica. Por ser uma doutrina bíblica, é necessário a gente acreditar, crer, porque se está na Bíblia é para a gente crer. Independentemente se algum erudito vem falar o contrário, mas a gente fica com a Bíblia. E esse assunto de hoje é um assunto muito relevante também. Possui o mesmo peso que a doutrina da Trindade que nós falamos no vídeo anterior. Possui a mesma qualidade de potência cristã ou até mesmo doutrinária, como a doutrina que a gente falou, como a temática que a gente falou no vídeo passado. A gente vai falar sobre a volta de Jesus. Isso mesmo, a volta de Jesus Cristo. Talvez você seja um daqueles que afirmam, abrem a boca e dizem, essa história de que Jesus vai voltar, isso aí é há muito tempo, vocês falam isso, há muito tempo, vocês dizem isso, pregam isso, mas isso nunca aconteceu. Aí alguns dizem que isso nunca vai acontecer, que isso aí é uma história de carochinha, que isso aí jamais vai acontecer. Eu quero desde já dizer para você que acho bom que você venha mudar de ideia. Porque se Jesus até agora não voltou, porque se Jesus até agora ele não voltou, é porque ainda não é o tempo. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora de Deus. Então a volta de Jesus Cristo é um tema bíblico, é uma certeza absoluta, de acordo com as Escrituras, que ele vai voltar, e a gente crer nisso piamente. Por que nós cremos nisso? De acordo com alguns estudiosos, existe cerca de mais ou menos 1835 profecias acerca da volta de Jesus. Você ouviu direito. Existe cerca de 1835 profecias acerca da volta de Jesus Cristo. Então, isso é muito sério. É sério para quem ainda não se converteu, para quem ainda não se arrependeu, para quem ainda não entregou a vida para Jesus. É uma coisa seríssima, porque a gente vai ver que quando Jesus Cristo vier, ele não vai vir buscar qualquer pessoa, ele não vai vir buscar qualquer um. As pessoas que eles virão buscar, de acordo com a Bíblia, é chamada de igreja, o corpo de Cristo. E toda pessoa que é corpo de Cristo, ela tomou uma atitude, uma iniciativa que eu vou falar aqui. Então veja, existe cerca de 1835 profecias acerca da volta de Jesus. Profecias. Profecias nada mais é do que uma palavra liberada pelo próprio Deus, pela boca de Deus, seja através do próprio Deus falando direto com a pessoa, ou através de uma pessoa que ele usa, através do seu Santo Espírito, para falar
de algo que vai acontecer, seja no presente ou seja no futuro. Então, como ainda é algo para o futuro, ainda não aconteceu, pode ter certeza que vai acontecer. Sabe o que Josué, o grande líder, substituto de Moisés, ele falou para o povo de Israel? Josué disse o seguinte: de todas as boas profecias que o Senhor fez a Israel, nenhuma ele deixou de cumprir. Nenhuma ele deixou de cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, ele é fiel. Foi ele mesmo que diz através do profeta Isaías: eu mesmo falei, eu mesmo irei cumprir. Então, toda palavra que Deus liberar em relação à profecia vai se cumprir. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. O tempo do homem, que é o Cronos, ele quer para ontem, ele quer para agora, para o mais rápido possível. Mas o aiônio, que é o tempo de Deus, o tempo fiel, o tempo perfeito, é nesse tempo que a profecia vai se cumprir. Mas eu te garanto que todos os sinais que Jesus Cristo falou acerca que aconteceria antes da vinda dele, já está acontecendo. Primeiro, como eu falei para vocês, a vinda de Jesus Cristo é verídica, é viável. Ele vai voltar. Veja só o que os anjos falaram depois que Jesus ele ressuscita e ele é assunto aos céus. Depois que ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, os seus apóstolos, e cerca de 40 dias, de acordo com a descrição do evangelista Lucas, ele fica com os discípulos, com os apóstolos, ensinando outras coisas, ensinando mais, pregando mais, exortando mais, discipulando mais. E depois desse feito, estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a primeira evidência. Isso aqui são 1835 profecias acerca da volta de Jesus. Eu já falei para vocês que Deus ele não deixa de cumprir a sua promessa. Se ele ainda não enviou Jesus Cristo, é porque ele quer que você se arrependa. Ele quer que você entregue a vida para ele, porque esse dia vai chegar. E muitos que ficarão sofrerão aqui na terra, porque o negócio vai pegar. Eu te pergunto, você quer subir com Jesus Cristo no arrebatamento? Ou você quer ficar para sofrer esse período que a Bíblia vai dizer, grande período da tribulação que a gente vai falar aqui? Veja o que está escrito. Capítulo de número 1, versículo de número 8 em diante. Veja, a primeira, não tem tantas, mas eu vou começar logo por essa aqui, já que eu falei que ele vai voltar. E muitas pessoas confirmaram essa profecia, essa mensagem, esse alerta para nós. E não foi só seres humanos, não. Não foi só seres humanos que afirmaram que Jesus, ele vai voltar. Não foi só seres humanos, não. Veja só o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Jesus Cristo dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10, preste atenção, ele estava no Monte das Oliveiras, que também há uma profecia, e ele não estava ali por acaso, porque é uma profecia sobre a questão do Monte das Oliveiras, que é bem ali, ele não vai tocar. Quando ele vier e tocar ali, vier sobre esse monte, aí sim o escape para Israel será dado. Mas isso aqui a gente não vai falar hoje, porque sobre acerca da volta de Jesus Cristo, existem diversas e diversas profecias que também englobam essa volta, esses acontecimentos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco. Aqui não é seres humanos.
Aqui não é alguém que ressuscitou. Eram dois anjos. Dois anjos no decorrer de Jesus subir aos céus. E os discípulos olhando Jesus Cristo subindo para o Pai. E de repente aparecem dois anjos de branco. E aí eles dizem o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha só, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Você está entendendo a profecia? Não foi somente os homens, como por exemplo os evangelistas, e principalmente o apóstolo Paulo, que vai tratar também, assim como o apóstolo Pedro, sobre a vinda de Jesus Cristo, que anunciaram a volta de Jesus. Esse Jesus, quando o anjo ele afirma esse Jesus, ele está falando justamente do mesmo Jesus que operou no meio deles. O mesmo Jesus que operou entre eles. O mesmo Jesus que fez proezas, fez maravilhas, fez milagres. O mesmo Jesus voltará. Ele vai voltar. Júlio, mas tem o dia. Júlio, tem a hora. Júlio, tem o momento. Obviamente vai ter a hora, vai ter o momento, vai ter o dia. Mas a Bíblia não diz o dia, a Bíblia não diz a hora, a Bíblia não diz o ano ou o século, só diz que ele vem e ele virá. Maranata, como diz lá em Apocalipse, lá nos últimos capítulos, Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. Então Jesus, ele foi anunciado, ou seja, anunciado a sua volta, não foi somente pelos homens, não. Os próprios anjos de Deus anunciaram que Jesus Cristo iria voltar. E isso não foi por acaso que foi colocado na Bíblia. Tem muita gente que diz, isso é coisa de vocês. Isso aí vocês que inventaram sobre essa questão da volta de Jesus. Vocês andam dizendo, mas não é só nós não. Deus é tão bom que enviou dois anjos para confirmar que Jesus Cristo irá voltar. Agora a questão do dia, muitas pessoas, falsos profetas, enganadores, que querem justamente transtornar o Evangelho de Cristo. Algumas pessoas, falsos profetas, já determinaram datas, e essas datas que eles providenciaram, falaram que Jesus Cristo iria voltar nessa época e não voltou, não deu certo. Porque nem o próprio Filho sabe a hora e o dia. Claro que quando Jesus Cristo fala isso aqui, ele ainda não tinha sido glorificado. Mas provavelmente agora que ele foi glorificado e voltou para o seio do Pai, obviamente agora o dia e a hora ele sabe. Como o homem aqui na terra ele não sabia, mas como Deus é claro que ele sabe o dia e a hora. Mas como homem ele disse o seguinte, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Outra profecia acerca da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Escute. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Veja, o próprio Jesus Cristo disse que nem ele naquele presente momento, porque ali ele era homem também, ele sabia o dia e a hora que ele voltaria para cá, para a terra, para regressar à terra, para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para salvar os convertidos, os que se arrependeram dos seus pecados. E nem os anjos sabem, nem os anjos, porque os anjos não são seres que possuem essa dádiva única de Deus, que é a onisciência, onipresença e onipotência. Está entendendo? Somente Deus possui esses atributos. Os anjos não. Os anjos são muito mais poderosos do que nós seres humanos, é verdade. Mas eles também não sabem o dia e a hora que Jesus Cristo voltará.
Aí Jesus Cristo disse, somente o meu Pai. É claro, mais uma vez, voltando a dizer que aqui no momento que Jesus Cristo falou isso, ele era homem, ainda estava aqui fazendo a missão na terra. Mas depois que ele foi glorificado, sendo ele o próprio Deus, é óbvio que ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Agora, o mais interessante, queridos amados irmãos, que ele deixa algumas outras evidências aqui nesse versículo muito interessante. Veja só, quais os momentos que ele vai voltar? Quais? Qual situação acontecerá? O que vai estar acontecendo e Jesus Cristo, nesse exato momento, ele vai voltar? Ele vai dizer o seguinte na continuação do versículo aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu Deus do céu! Assim como foi nos dias de Noé. Meu Deus! Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Porque quando a gente volta ao passado e analisa a história de Noé, meu Deus! Quando Deus ali fala com ele, principalmente no capítulo de número 5, mas principalmente no capítulo de número 6, quando Deus fala com Noé e pede para ele, manda ele construir uma arca que tinha cerca de mais ou menos 150 metros de comprimento, tinha 25 metros de largura e 15 metros de altura. Quando Deus ele manda Noé fazer essa arca, que vai simbolizar o próprio Jesus Cristo, de acordo com a história, Noé, ele prega durante 120 anos. É claro que Noé não passou 120 anos construindo a arca. E lembrando uma coisa muito interessante, Noé, ele foi o primeiro construtor naval. Foi o primeiro homem a construir um grande navio. Não era barca não, era navio. Então Deus capacitou Noé para construir um grande navio. Foi o primeiro construtor naval. Foi Deus que capacitou. É Deus que capacita. Uma das primeiras palavras proféticas para você: não tenha medo de assumir esse cargo, não tenha medo de assumir essa posição, não tenha medo de assumir essa obra, não tenha medo de assumir algo que para você é até temeroso, porque você não tem conhecimento. A tua mente vai trabalhar dizendo que você não tem capacidade, mas se você acreditar em Deus, confiar em Deus, pode ter certeza que Deus vai te capacitar. A Oliabe e Bezalel não sabiam fazer negócio de arca da aliança, utensílios do templo, candelabro, mas quem capacitou foi Deus. Está entendendo? Quem capacita é Ele. Quem capacita é Ele. Ok? Então Noé ele constrói a arca, mas nesse inteirinho que ele está construindo a arca, ele começa a pregar. Ele começa a dizer: Deus vai mandar o dilúvio aqui na terra. Vai cair um temporal gigantesco que vai acabar com tudo. Se arrependem do pecado de vocês. Se arrependem dessas mazelas que vocês estão praticando. O que vocês estão praticando não está agradando a Deus, por isso que ele vai mandar o dilúvio, mas ele fez a arca. Ele mandou eu fazer a arca para que vocês viessem serem poupados se vocês se arrependerem. Se vocês se arrependerem, vocês vão ser poupados da destruição que vai vir aí através do dilúvio. Para isso é necessário vocês se arrependerem. Então Noé pregou durante 120 anos para aquela geração. Mas eu te pergunto, aquela geração deu ouvido à pregação de Noé? Alguns chegavam, eu acredito nisso, porque eles viviam no meio de um deserto. Não havia chuva há muitos séculos. E de repente Noé chega dizendo que vai cair um dilúvio e se eles não se arrependessem, eles iriam ser destruídos. Muitos criticavam de Noé, trazendo para os dias de hoje, o próprio Jesus Cristo disse aqui, em relação à sua volta, assim como foi nos dias de Noé. Assim também nesses dias, nesses tempos. Hoje, no presente, a gente está pregando que Jesus Cristo vai voltar. A gente está pregando que Jesus Cristo vem buscar aqueles que se arrependerem dos seus pecados. A gente está pregando que Jesus Cristo, a qualquer momento, ele vai arrebatar a sua igreja e se torna corpo de Cristo, se torna a igreja do Senhor, quando a gente cumpre o que está lá em João, capítulo 1, versículo de número 11 e 12.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu Deus o poder deles serem feitos filhos de Deus. Então, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega a vida para Jesus, eles estão fazendo como Noé. Estão aceitando a profecia, aceitando a verdade. Estão aptos para entrar na arca. Então, não seja como essa geração de Noé que não deu ouvido ao chamado de Deus. A arca Deus preparou foi para eles se arrependessem, mas não se arrependeram. Sabe por que eles estavam preocupados? Jesus Cristo fala, veja só. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, anteriores antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A preocupação daquele povo na época de Noé não era entrar na arca, não era ser poupado do dilúvio, não era se arrepender do seu pecado, porque o pecado é que nos distancia de Deus. A preocupação daquele povo estava em coisas mundanas, em coisas do mundo, desta vida. Não existe algo mais importante do que a salvação da tua alma. A salvação da tua alma é muito mais importante do que dinheiro. A salvação da tua alma é muito mais importante do que casamento. A salvação da tua alma é muito mais importante do que comida e bebida. Então, é necessário você atentar para a profecia acerca da volta de Jesus. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, não seja como aquela geração de Noé. Se converta, entrega a vida para o Senhor. O dia e a hora ninguém sabe, mas ele vai voltar assim de repente, porque o dilúvio foi de repente. E o interessante sobre a questão de Noé é que quando Deus mandou Noé construir a arca, ele construiu a arca para os habitantes que se arrependessem. Nenhum deles se arrependeu. E mesmo Noé pregando e anunciando durante 120 anos. Mas sabe o que é interessante? A arca foi feita para colocar aqueles que se arrependessem. Nenhum se arrependeu, com exceção de Noé e sua família. Mas os animais deram ouvido à voz de Deus. Deus ordenou que cada espécie de animal, um casal de cada espécie, entrasse na arca. E os animais imediatamente obedeceram e entraram na arca. Até quando você vai esperar? Até quando você vai relutar contra a vontade de Deus? Deus tem te chamado para entrar na arca. Muitas outras pessoas que você até pensava que nunca iria entrar, está entrando. E você vai ficar aí? Não espere por mais tempo. Jesus está às portas. E digo mais, quando os animais entraram, quando Noé entrou, sabe o que a Bíblia vai dizer? Interessante isso. Noé não fez uma trava de engarte da porta, a única porta que era a mesa de entrada e de saída, do lado de dentro. Ele só fez do lado de fora. E o mais interessante, talvez Noé se perguntava, mas quem é que vai fechar essa porta se a trava fica do lado de fora? Noé não se preocupou com isso. Quando ele entrou e fechou as portas, levantou as portas, a Bíblia diz que Deus selou a porta. Ah, meu Deus, isso é forte, é profundo, hein? A porta da graça, a porta da salvação para a tua alma, a porta do céu ainda continua aberta para você e toda a sua família. Agora, não demores, porque quando a gente entrar nela, se você não entrar, ele vai fechar a porta. E diz a Bíblia que a porta que ele fecha, ninguém abre. É justamente sobre essa história de Noé. Quando Deus selou a porta, o tanto de gente que foi lá para o lado da arca gritar, Noé, Noé, abre a porta, Noé, Noé, por favor, a gente vai morrer. E Noé ali ouvindo aquele clamor e não podendo fazer nada, porque ele sabe que quem selou a porta foi Deus. Não espere Deus selar a porta.
ele ainda continua com as portas escancaradas para você e para a sua vida. Não se preocupe, eu sei que essas coisas são essenciais para nós. Quem que não sonha ter uma casa? Eu sonho ter a minha própria casa com a minha esposa. Quem que não sonha ter recursos financeiros, uma conta boa, gorda, tá entendendo? Para não faltar nada para você. Quem não sonha ter um bem material como um carro? Isso aí não é pecado você lutar para conseguir. Agora, você basear literalmente a tua vida e principalmente o teu futuro, o futuro da tua alma, nessas coisas que são passageiras, aí o negócio pega para o teu lado. Então, assim como foi nos dias de Noé, Jesus Cristo disse, também será nessa geração. Quando de repente ele diz, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então veja, de repente eles não perceberam. Então a volta de Jesus Cristo, em relação à volta de Jesus, existe cerca de 1835 profecias acerca da volta de Jesus Cristo. Já falei que o próprio Jesus Cristo aqui, ele está falando aqui com a igreja, com os discípulos, que ele voltaria, falou justamente o que iria estar acontecendo antes da vinda dele, como é que as pessoas iriam se comportar antes da vinda dele. Já falei aqui que não foi somente os homens que anunciaram a volta de Jesus, mas os anjos também anunciaram a volta dele. Mas aí você chega a me perguntar, mas irmão Júlio, tudo bem, eu já entendi que ele vai voltar e é verdade mesmo. Porque o apóstolo Pedro vai tratar sobre essa questão que muitos tratam nos dias de hoje. Vocês sempre dizem que Jesus Cristo vai voltar e eu nunca vi Jesus Cristo voltando coisíssima nenhuma. O apóstolo Pedro, ele já tratava sobre isso. Ele já falava que existia pessoas que falavam esse tipo de coisa. Veja só, isso aí não é de agora não. Vocês sempre pregam que Jesus Cristo vai voltar. Isso não é de agora não. Há muito tempo já existia pessoas assim, há muito tempo. Mas veja só, interessante como Deus é misericordioso, né? Desde aquela época do apóstolo Pedro já existiam pessoas que diziam isso. E até hoje Cristo ainda não voltou porque quer poupar a tua alma. Mas você já sabe, Deus não deixa de cumprir a sua promessa. E essa foi uma promessa feita por Deus. Olha o que está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, versículo de número 1 até o versículo de número 10. A gente vai ler todo, porque é interessante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, e preste atenção, isso aqui nesses últimos dias que Pedro fala, falando dos dias atuais, é algo também sobre a vinda de Jesus, onde ele está falando que antes da vinda dele haveria muitos escarnecedores, pessoas que criticariam, debochariam, escarneceriam das verdades bíblicas, dos ensinamentos do Senhor, que diz mais, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos carnais, e dizendo, olha só, ele já dizia isso há muito tempo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Diz que Jesus Cristo ia voltar, até agora não voltou. Onde é que está a promessa da vinda dele? Ele já dizia isso há muito tempo. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo continua da mesma forma, do mesmo jeito, e Jesus Cristo não voltou. Quando é que ele vai voltar? Começavam a criticar, entendeu? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, a gente está falando do dilúvio agora, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que está falando aqui sobre a volta de Jesus Cristo? E quando Jesus Cristo voltar,
quando ele regressar na sua segunda vinda, que se dará em 2 momentos. Eu não vou falar desses 2 momentos aqui, do período da grande tribulação que acontecerá nessa primeira parte. Nessa primeira parte eu vou apenas falar sobre as evidências bíblicas que mostram que Jesus Cristo vai voltar. Na segunda parte a gente vai falar dos acontecimentos sobre a segunda vinda dele, que se dará em 2 momentos, que também é interessante. Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não, olha só, isso aqui é interessante. Preste atenção, quem prometeu que Jesus Cristo voltaria foi o próprio Deus. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus ainda não enviou Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Ele quer que você que ainda não se arrependeu, venha se arrepender do seu pecado. Ele não deseja que você venha passar pelo grande período da grande tribulação que virá sobre aqueles que ficarem, sim, que não vão ser arrebatados porque não se arrependeram do seu pecado. Deus não quer que você passe por isso, e eu vou te falar. Será um momento árduo. Não é à toa que Jesus Cristo disse, a grande tribulação. É um momento de terror, de angústia, de um momento sombrio, ao qual nunca houve na história da humanidade. Está vindo aí para aqueles que ficarão. Por isso que ele ainda não enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, porque ele não quer que nenhum de vocês se percam. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ele virá como ladrão. Um ladrão, meu Deus do céu, vagabundo, bandido, quando ele quer roubar a casa de alguém, ele não vai chegar para você e dizer, vizinho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho observado que você é uma pessoa que tem recurso. E eu queria saber que horas você vai sair hoje com a sua família e a casa vai ficar só, porque eu quero dar uma passada lá que eu quero roubar algumas coisas. O ladrão não diz isso pro dono de uma casa, para uma pessoa que tem bens. O bandido não vai chegar e vai falar isso para a pessoa. Ele vai analisar o ambiente, o local, o lugar, a área, vai observar o momento que poucas pessoas passam por ali ou quando ninguém passa, e geralmente eles trabalham durante a noite. A gente sabe disso, como é que procede. Então, da mesma forma, Pedro pega faz essa analogia, essa comparação, porque ele está dizendo vai ser repentino, vai ser de repente, vai ser um momento que a pessoa não está esperando. Por isso que a gente tem que estar preparado. Por isso que você tem que estar preparado. E a gente se prepara, como já falei para vocês, é entregando a vida para Jesus, é se arrependendo dos seus pecados, é lendo a palavra de Deus e se congregando. Se congregando é uma igreja séria que preza pela palavra, ok? Mas, irmão, para finalizar, eu quero citar aqui os eventos que aconteceriam antes da vinda de Jesus. Você já falou da volta de Jesus, já falou que existe mais de 1835 profecias acerca da volta dele, já falou que os homens já anunciaram a volta dele, Pedro já anunciou, Paulo já anunciou, já falou que os anjos também anunciaram, já falou que será de repente, já falou que a gente não tem que ser como a geração de Noé. Mas então, quais as evidências que vai me mostrar que de fato ele está vindo? Que de fato a qualquer momento ele vai vir? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1. Para finalizar a lição de hoje sobre a volta de Jesus Cristo, porque é bem extensa, é bem longa, diz assim, Mateus capítulo 24, sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Coisa belíssima que Herodes o Grande reconstruiu, embelezou o templo, trouxe uma estrutura mais moderna,
Coisa mais linda. E os discípulos estavam impressionados e mostraram para Jesus Cristo a beleza do templo. Muito lindo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso aqui que vocês estão me mostrando? É bonito, é esbelto, é belo, é formoso, mas vocês estão vendo tudo isso aqui? Disse Jesus. Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Só para você ter uma ideia, que Jesus, o que ele fala acontece. Essa profecia aqui, ao qual Jesus Cristo disse que esse templo seria destruído no ano 70 depois de Cristo. O general Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói as muralhas de Jerusalém e destrói esse templo aqui, dando assim cumprimento à profecia falada por Jesus. Aí ele diz mais: e estando assentado no Monte das Oliveiras, mais uma vez, tem profecia para o Monte das Oliveiras acerca da volta de Jesus. Chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, agora veja, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Todo mundo hoje em dia fala sobre isso, os jornais. Sobre a vinda, sobre o fim do mundo, sobre a destruição, todos falam isso, mas é porque aqui, aqui falou primeiro. Os discípulos perguntaram: mas me diz, quando é que o Senhor vai voltar? E quais os sinais que evidenciariam essa volta? Aí ele vai dizer: Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Esse é um dos primeiros sinais que evidenciam a volta de Jesus. Chegue mais para perto. Existiriam muitos enganadores. Por isso que Jesus Cristo disse: acautelai-vos. Tomem muito cuidado. Muitos enganadores vão se levantar. E sabe de que século ele está falando? Do nosso século, do nosso tempo presente. Agora me diz você, será se essa profecia está se cumprindo? Será? Quando a gente olha para o cenário hoje, para o cenário no nosso mundo, principalmente em relação ao cenário gospel, evangélicos aí como eles falam, o tanto de falso profeta que tem se levantado, eu vou citar aqui só dois com propriedade, sem medo de errar. Tem um garoto aí, mirim, esqueci agora o nome dele, um garoto mirim do cabelo arrupiado, que anda dizendo que está vendo anjo toda hora, que Deus está falando com ele toda hora, que toda hora ele tem uma revelação, aí ele cai no chão e finge que foi arrebatado, que nada, isso aí é um cão, isso aí é um enganador, só engana quem não lê isso aqui, um garoto daquele sendo usado pelo diabo. Meu Deus do céu, o tanto de gente que se diz crente, que ainda dá ouvido a um garoto desse usado pelo diabo. Meu Deus do céu, um garoto desse aí vai sofrer as consequências. Tem um outro, um tal de Leonardo Salles, parece que é Leonardo o nome dele. Um também que gosta de usar um cavanhaquinho, que tem uma igreja. Meu Deus do céu, o camarada, toda pessoa que olha diz que tem uma profecia. Esses camaradas estão melhor do que o profeta Daniel, estão melhor do que o profeta Jeremias, que era um homem tão melhor do que o profeta Elias, Eliseu, que nem eles tinham revelação toda hora, nem eles tinham visão toda hora, nem eles viam anjo toda hora, tão melhor do que esses cabras, meu Deus do céu. São tudo enganadores. Agora você que prefere ficar com esses camaradas do que aceitar a palavra de Deus, se não se converter, para o céu não sobe. Isso é uma certeza. Porque está dando ouvido a um enganador, como disse Jesus, é um dos sinais. Os enganadores se levantarão. E ele diz mais: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu finalizo bem aqui, porque ele vai falar sobre o seguinte: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso a gente está vendo acontecer. Tudo isso. Guerras, pestes, terremotos, tsunamis, a Covid-19, a guerra da Ucrânia, tá entendendo? A guerra da Ucrânia contra a Rússia, se não me falha a memória, não é isso?
essa guerra que agora tá, sei lá, agora Israel, com justamente aquele grupo terrorista do Hamas, tudo isso é cumprimento das Escrituras. Minuciosamente ela está se cumprindo, como você acabou de ler comigo. Agora, o que acaba com as pessoas que não leem Bíblia não é essas guerras, mas uma pessoa usada pelo diabo, como esses que eu acabei de citar aqui, outras mais, até gente que eu considerava crente, profeta de Deus, homem de Deus, porque profeta de Deus é aquele que prega o evangelho, que prega a palavra, que é usado por Deus na palavra, esse é profeta. Até gente que eu considerava está se desviando, está seguindo esse sistema religioso mundano e do diabo, entrando nessa onda de falsa profecia, de falsa revelação. A revelação está aqui, filho, ó, essa aqui, ó. Essa aqui é a revelação, tá certo? Então, muitos se levantariam, enganadores, dizendo eu sou o Cristo. Tanto de gente que se levantou dizendo que é o Cristo. Tem um velhinho aí chamado Henri do Diabo, que Henri Cristo não é. Que ele é louco, eu acho mais engraçado é aquelas moças que ficam com ele, que andam com ele, e ele dizendo, eu sou o Cristo. Uma vez ele foi no Danilo Gentili, não tem aquele programa de noite? E aí, ele sentado lá na cadeira, impostor, grande impostor aquele rapaz. Não Danilo Gentili, tá? O falso profeta lá que diz que é o Cristo. E aí ele sentou na cadeira, o anticristo lá, eu digo anticristo, que ele tá lutando contra Cristo, porque tá pregando uma mentira. E aí o Danilo Gentili disse para ele, vamos tomar um vinho. Ele tinha colocado um copo de água ali, né? Bora tomar um vinho. Bora. Aí ele pegou uma taça assim e colocou água no copo desse falso profeta, esse impostor. Aí esse Henri do Diabo disse, mas é água, mas é água. Aí o Danilo Gentili, se vire, faça um milagre. Quem disse que ele fez milagre? Então, os impostores estão aí. Os falsos profetas estão aí. As profecias estão se cumprindo. Agora a pergunta que eu tenho para fazer para você. Até quando você vai ficar igualzinho à geração de Noé? A geração que viveu no tempo de Noé. Noé pregando, anunciando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, fazendo a arca, construindo a arca, mas eles rejeitaram o convite do próprio Deus. Até quando você vai rejeitar o convite de Deus? Deus há muito tempo tem te chamado para você fazer parte dessa arca. E a arca aqui é Jesus. É Jesus que abriga toda a família de Deus. Hoje a arca é o céu, é Jesus. É Ele que fecha a porta e abre a porta. Está entendendo? Até quando você vai rejeitar? Porque se Ele ainda não enviou Jesus Cristo até agora, é porque Ele quer que você seja salvo, tá certo? Então que Deus em Cristo te abençoe. Essa foi mais uma temática que a gente teve, aprendeu mais um pouquinho da palavra de Deus. Então que Deus em Cristo te abençoe em nome de